Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Nós, o Atlântico em Solitário, escrito por Tamara Klink. É um emocionante relato autobiográfico que narra a ousada travessia do Oceano Atlântico, realizada pela jovem velejadora brasileira. Tamara, filha do renomado navegador Amir Klink, decide enfrentar sozinha o desafio de atravessar o Atlântico a bordo de um pequeno veleiro, partindo da França rumo ao Brasil. O livro transcende a aventura esportiva e se apresenta como um mergulho profundo nos sentimentos, nas dúvidas e nas reflexões de uma jovem que busca seu lugar no mundo, enquanto enfrenta a solidão, o medo e a grandiosidade do oceano. A narrativa é envolvente e poética, transportando o leitor para dentro do barco e para o universo particular de alguém que escolhe dividir o cotidiano apenas com o mar. A cada página, Tamara compartilha lições de autoconhecimento, coragem e, principalmente, nos faz refletir sobre os limites que somos capazes de ultrapassar quando enfrentamos nossos medos. Para os amantes de aventuras, aqueles que buscam inspiração ou para quem aprecia histórias reais de superação, este livro promete uma jornada tanto exterior quanto interior, comovente e transformadora. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a preparação para a travessia. Um dos grandes pontos do livro é a preparação minuciosa que Tamara faz para a sua travessia. Desde criança, ela esteve envolvida no universo náutico, acompanhando o pai em aventuras e absorvendo conhecimento prático e teórico sobre navegação. No entanto, assumir o comando e a responsabilidade de um desejo tão audacioso exige da autora um pragmatismo e uma maturidade excepcionais. A preparação não é apenas física ou técnica, envolvendo aprendizados sobre meteorologia, rotas, manutenção de equipamentos e estratégias de sobrevivência, mas também emocional. O leitor aprende sobre o planejamento de rotas, a escolha dos mantimentos essenciais, a importância do autoconhecimento para enfrentar o isolamento e como a incerteza é companheira constante. O livro detalha as dificuldades logísticas, o enfrentamento do medo do desconhecido e como todo esse processo constrói resiliência antes mesmo de a aventura começar. Em segundo lugar, a solidão e o autoconhecimento no mar. Em sua travessia, Tamara explora de forma sensível os momentos de solidão profunda em meio à vastidão do Atlântico. Isolada por semanas e tendo como companhia apenas o horizonte e os sons do vento e das ondas, ela mergulha em um processo intenso de autoconhecimento. A autora reflete sobre o sentido da vida, a saudade da família, as memórias que a sustentam e as dúvidas que a assombram. O livro revela como, em situações extremas de isolamento, somos obrigados a nos confrontar com nossos próprios medos, inseguranças e forças até então desconhecidas. Tamara mostra que, muitas vezes, o maior desafio não vem do exterior, mas do interior. Lidar com a própria mente, os pensamentos recorrentes e atravessar tempestades emocionais tão intensas quanto as físicas. Esse tópico nos inspira a repensar nossa relação com o silêncio, a solidão e os processos de transformação pessoal. Em terceiro lugar, o mar como metáfora e realidade. O oceano, no livro, é tanto cenário quanto personagem. Tamara descreve o mar com uma riqueza de detalhes singulares, ora adversário impiedoso e indomável, ora aliado complacente e fonte de paz. Ela utiliza o mar como uma poderosa metáfora para os desafios da vida, sua imprevisibilidade, seu potencial de destruição ou calmaria. A autora troca experiências práticas de navegação por reflexões mais amplas sobre como enfrentamos as marés da existência, aprendendo a nos adaptar, aceitar e até celebrar nossa vulnerabilidade. O leitor é levado a compreender que não podemos controlar tudo e que, muitas vezes, aceitar essa imprevisibilidade é a única forma de crescer e amadurecer. O Atlântico representa, para Tamara, o grande desconhecido, em que ela aprende a confiar no próprio instinto, a respeitar os limites do corpo e da mente e a reinventar sua relação com o medo e a coragem. Em quarto lugar, desafios técnicos e momentos de perigo. Ao longo da travessia, Tamara se depara com situações de risco real, tempestades repentinas, ondas gigantes, falhas técnicas e até episódios de exaustão física e mental. O livro detalha esses momentos críticos, tornando clara a coragem e a prontidão necessárias para sobreviver em um ambiente tão hostil e imprevisível. O relato mostra como pequenos erros podem ter consequências graves e como a capacidade de manter a calma faz toda a diferença. Tamara compartilha estratégias de segurança, como lidar com o medo paralisante, e os princípios de disciplina que precisam ser seguidos para proteger não só a embarcação, mas a própria vida. Esse tópico revela que a aventura não é composta apenas de momentos de contemplação, mas exige ação, reação rápida e uma mente pronta para a tomada de decisão sob pressão. Por último, superação e inspiração para novas jornadas. Ao concluir sua travessia, Tamara evidencia que o maior prêmio de sua jornada solitária não é apenas a chegada ao destino, mas a transformação pessoal vivida no percurso. O livro encerra-se como um convite à reflexão para quem lê. Quais são os nossos próprios oceanos a serem atravessados? A história de Tamara inspira pela coragem de sonhar grande, de enfrentar o desconhecido e de não desistir diante das dificuldades.
Ela transmite a mensagem de que todos temos desafios pessoais, grandes ou pequenos, e que a superação depende tanto de preparo quanto de coragem para aceitar a vulnerabilidade. O exemplo de Tamara serve de inspiração para quem deseja realizar qualquer sonho que pareça inatingível, mostrando que é possível transformar o medo em combustível para ir além dos próprios limites. Em conclusão, O Atlântico em Solitário é um livro essencial para quem busca inspiração para superar desafios pessoais, para quem aprecia narrativas de aventura e para aqueles interessados em autoconhecimento, leitores que têm o desejo de explorar seus próprios limites, sentir-se motivados a conquistar metas ousadas ou simplesmente querem se encantar com uma história real de coragem, encontrarão nesta obra um guia seguro. Por abordar temas como planejamento, resiliência, enfrentamento do medo e, principalmente, o valor do autoconhecimento, a obra dialoga tanto com jovens quanto com adultos em fase de grandes decisões. Em um universo literário repleto de relatos de superação, este livro se destaca pela sensibilidade da escrita, pela profundidade das reflexões e pela coragem genuína da jovem autora. Comprar esse livro, em vez de tantos outros sobre aventuras marítimas, é investir em uma experiência transformadora, sensível e motivadora, conduzida por uma voz feminina, autenticamente brasileira que fala com o coração. A obra de Tamara Klink não só entretém, mas provoca mudanças de perspectiva, incentivando o leitor a encarar seus próprios desafios com mais coragem, clareza e determinação. Se você quiser apoiar Tamara Klink, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!